Bom, voltamos e vamos lá falar um pouquinho agora de condicionais no R, tá? Então, o que são condicionais e para que eles servem, né? Muitas vezes quando a gente quer fazer operações sobre algum tipo de coisa, um vetor ou algum tipo de variável, normalmente a gente quer realizar certas operações em partes desses vetores ou em pedaços desses vetores que têm uma determinada característica, tá? Então, os condicionais, eles são elementos lógicos, tá certo? Que permitem que a gente trabalhe em cima de trechos de indicadores, certo? Trechos de funções, tá? De variáveis que tenham uma característica em comum, ou que aquela característica que a gente determinou, aquela condição, tá? Daí o nome de ser condicionais, tá? Ele seja satisfeito, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui eu acho que no curso vocês já aprenderam as principais regras de condicionais, tá? De elementos lógicos, né? De lógica booliana, né? Isso está nas primeiras aulas. Então o que a gente vai ver aqui é como que a gente pode utilizar essa lógica booliana para poder realizar operações específicas em cima de partes de vetores, matrizes, o que quer que seja, tá? O data frames e assim vai, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é esse exemplo 1 aqui. Esse exemplo 1 é bem simples, tá? Deixa eu apagar aqui a tela. Então, esse exemplo 1 é o seguinte: a gente vai criar um vetor, certo? Esse vetor aí vai ser um vetor de inteiros, tá? Vai ser de 1 até 10. Eu quero que o que eu vou pedir para ele fazer agora é que ele print, ele vai aparecer na tela, tá certo? Os números que satisfazem essa condição lógica aqui. E quais são a condição lógica? São todos os elementos de x, certo? Ela vai printar todos os elementos de x, mas desde que eles sejam menores e estritamente menores do que 5. Tá? Quando a gente pede para ele fazer isso, ele joga isso aqui para a gente. Opa, o que é isso aqui? Ora, o que ele está dizendo aqui para a gente é o seguinte: olha, satisfazem essa condição o primeiro elemento, ele é menor do que 5, e o primeiro elemento aqui vocês observem que ele é 1. Ok, ele é menor do que 5. O segundo elemento aqui é 2 e, novamente, ele é menor do que 5. O terceiro e o quarto elementos, aqui é 3 e aqui é 4, ambos são menores do que 5. Quando a gente vai passar para o quinto elemento, no caso é o 5, né, ele não é menor do que 5, então ele vai aparecer como sendo false. Tá? Então, todos os elementos a partir daqui, eles são false. Certo? O que isso aqui está mostrando para a gente? Isso aqui está mostrando como que o R interpreta elementos lógicos. Aqui você tem uma condição lógica, tá? De verdadeiro ou falso, e ele vai chamar de verdadeiro os elementos que satisfazem essas condições. Tá bom? E vai chamar de falso aqueles elementos que não satisfazem essas condições. Tá? Então, tendo isso em mente, a gente vai poder passar agora para a estrutura dos condicionais no R. Tá? Então, na estrutura dos condicionais aqui no R, a gente vai começar com a estrutura mais simples que tem, tá? Que é a condição if alguma coisa, realize isso. Tá? Então, como é que funciona isso? A gente vai ter aqui, ó, esse comando aqui, if, certo? Essa função if, tá? Que a tradução do inglês é se, certo? If, entre parênteses, a gente vai colocar uma condição qualquer, tá? E essa condição qualquer aí pode ser, tem que ser um elemento lógico, tá certo? Então, if se x for maior do que 5, se x for igual a 3, se x for diferente de 0, qualquer elemento lógico, tá? E aí, entre parênteses, a gente vai colocar o que vai acontecer, que transformação vai acontecer com os trues. Veja, ele só vai fazer alguma coisa, certo? Com os elementos lógicos os elementos que satisfazem a condição lógica. Tá? Voltando aqui, se a gente escrevesse isso aqui de novo e
pedisse para printar esses números, ele só ia printar os números de 1 até 4, porque a condição é verdadeira só para os números menores do que 5. Tá? Então, vamos para o exemplo. Então, esse exemplo aqui, bem bobo. Tá? Então, vamos criar um vetor, um objeto com um número, esse número vai ter um único valor. Então, eu vou criar essa condição lógica, e essa condição lógica vai ser o seguinte: se número é igual a 1, então print. Número é igual a 1. Então, vamos lá. Ora, a gente já tem um número definido aqui, tá? Então, quando eu rodar isso aqui, o que ele vai fazer? Opa. Cadê? Só um minutinho aqui. Tá aqui. Perdão. Opa, mudei aqui sem querer, mudei número igual a 5. Deixa eu rodar aqui de novo. Pronto, agora vai. Então, como o número é igual a 1, tá certo? Ele printou. Um número é igual a 1. Tá? Agora, vamos atribuir um outro número aqui qualquer, certo? Vamos fazer o número igual a 6, tá? Veja, a condição, ela é número tem que ser igual a 1. Certo? Se não for igual a 1, ele não vai fazer nada. Ou seja, se for falso, se essa condição for falsa, ele não vai fazer nada. Então, se eu passar de novo esse condicional aqui, veja, nada acontece. E nada aconteceu por quê? Porque esse valor número não satisfez essa condição. Beleza? Muito bem. Avançando um pouquinho mais, a gente tem uma nova forma dessa condição, que é uma extensão dela, que é a condição if mais else, certo? Mal traduzindo para o português seria assim: se acontecer isso, faça determinada coisa, else, ou se não, faça outra, tá? Então, como é que funciona a condição if mais else? Primeiro você vai ter o if, do mesmo jeito, tudo com normal, tá? Beleza. Só que pode ser que tenham elementos que não satisfaçam isso aqui, mas satisfaçam uma outra condição. Então, se não, faça isso aqui. Beleza? Vamos pegar esse exemplo aqui de novo do número. Ó, aqui é número 1, se o número é igual a 1, print o número é igual a 1. Né? Se fosse uma if-else, ou seja, eu poderia botar assim: print o número 1, se for igual a 1, se não, print esse número não é igual a 1. E aí, quando eu rodasse, nesse caso aqui, ele iria aparecer: esse número não é igual a 1. Tá? Esse acho que é justamente o exemplo que a gente faz aqui. Tá aqui, ó. Então, vamos reescrever aqui o número 5, vamos atribuir o valor 5, e a gente vai pintar assim, ó: se por acaso esse objeto número for igual a 1, print. O número é igual a 1. Se não, print. O número não é igual a 1. Certo? Então, quando eu rodar aqui, olha, como o número é 5, então ele vai rodar e vai dizer que o número não é 5. O número não é igual a 1. Se eu trocar esse número para ser igual a 1, ó, vou chamar aqui de número igual a 1, e rodar de novo esse print, esse if-else, tá aqui, estou rodando ele de novo, aí agora ele vai dizer que o número é igual a 1. Beleza? Bom, mas o mundo seria muito legal se dividisse só em duas condições, né? Ou só é isso ou é só aquilo, né? Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Então a gente tem um terceiro tipo, que é o if, else, if e else. Tá? E como é que funciona isso? A estrutura é a seguinte: você vai ter o if e a condição, e vai ter dizendo o que você quer para essa condição. Suponha que você tem agora 3 condições, tá? Então, a terceira condição vai ser, a segunda condição vai ser: se não for isso, que seja o número 2, digamos, né? Aí você vai printar que ele é igual a 2. E se não for nenhum dos dois anteriores, certo? Aí você printa que nenhum dos números é igual a 2. Nenhum nem 2, né?
caso. Tá? Uma coisa importante aqui é que esse else if, ele pode se repetir quantas vezes você quiser. Ou seja, se você quiser incluir aqui mais um else if, mais 2, mais 3, mais 20, não tem nenhum problema. Tá? O importante é que no final você tem que encerrar com else. Que aí vai ser todos os demais casos. Se nenhuma daquelas condições for satisfeita, todos os demais casos eles vão ser else. Tá? Então vamos lá. O nosso número aqui agora ele é 10. E a gente vai rodar isso aqui. A gente já sabe que ele não é igual a 1. Então ele não vai printar isso. A gente já sabe que ele não é igual a 2. Então ele não vai printar isso. E a gente sabe como ele não é 1, como ele não é 2, ele é o else, ou seja, tudo demais. Então ele vai printar o número não é igual a 1. Tá? Quando a gente faz isso, a gente roda, o número não é igual a nenhum nem a 2. Beleza? Tá? Simples assim. Tá? Muito bom. Esse exemplo aqui, eu peguei de um blog que eu recomendo bastante que vocês vejam, tá? Tem muita coisa legal lá. É um blog chamado Análise Real, tá? E ele é um exemplo que tem lá nesse blog Análise Real. Tá? E qual é a ideia desse blog, desse exemplo, né? Dizer se um número qualquer ele é par ou é ímpar. E aí a gente vai usar uma função e concatenar essa função com um if else, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai criar uma função, essa função vai ser par ou ímpar, certo? Ela vai ser a função, ela vai receber um único valor, x. Se por acaso esse número ele for divisível por 2, então a gente já sabe que ele é par. Então ela vai dizer assim, olha, se o valor de x for divisível, e esse aqui é como que a gente faz a conta do divisível no R, tá certo? Se ele for divisível por 2, na verdade, se o x der divisível por 2, der o resto zero, certo? Então, a gente vai ter a resposta par, tá bom? Ele vai dizer que é par. Se não, ou seja, se x dividido por 2 for diferente de zero, então ele vai printar ímpar. Então, beleza. Vou rodar essa função. A função já está aqui, ó. Beleza? E agora eu vou testar. 2. 2 a gente sabe que é divisível por 2, então é par. Então, quando eu rodar, ele vai dizer que é par. 5. A gente sabe que a divisão de 2 por 5 tem resto diferente de zero. Então, quando eu rodo isso aqui, ímpar. 1000, par. E assim sucessivamente. Então, essa aqui é uma forma da gente combinar funções com ifs e elfs ou condicionais. Certo? Bom, vou encerrar a aula por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai falar de loops no R. Tá bom? Abraço para vocês, até lá.